Se eu soubesse disso antes, já estaria rico com fundos imobiliários. Neste vídeo vou te mostrar tudo o que você precisa saber para começar a investir em fundos imobiliários. Fique até o final porque hoje você vai conhecer o segredo que os ricos usam para ganhar milhões com imóveis. Neste vídeo vamos saber o que são fundos imobiliários, como funcionam os fundos imobiliários, tipos de fundos imobiliários, por que os fundos imobiliários são considerados investimentos de renda variável, qual é o papel do gestor de fundos imobiliários, é seguro investir em fundos imobiliários, vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. Se gostar do conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. É possível viver com a renda de aluguéis sem ter que comprar um imóvel ou se preocupar com condomínio, reformas ou IPTU. Os fundos imobiliários se tornaram uma maneira mais simples e barata de investir em imóveis. Entenda como funcionam os fundos imobiliários e comece a ganhar dinheiro hoje. O que são fundos imobiliários? Fundo de investimento imobiliário é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em empreendimentos. Imagine que um grupo de amigos quer investir em imóveis para ganhar dinheiro com aluguéis, mas nenhum deles tem dinheiro suficiente para comprar um prédio sozinho. Então, eles têm uma ideia: juntar dinheiro e comprar um imóvel em conjunto. Cada amigo contribui com uma parte, e juntos eles compram um prédio comercial. Esse prédio será alugado para empresas, e o dinheiro dos aluguéis será dividido proporcionalmente entre os amigos, de acordo com quanto cada um investiu. Agora, em vez de um grupo pequeno de amigos, imagine que milhares de investidores fazem isso através de um fundo imobiliário. Eles compram cotas desse fundo, que usa o dinheiro para adquirir imóveis, e, em troca, recebem uma parte dos aluguéis todo mês. Assim, ninguém precisa comprar um prédio inteiro sozinho, e todos se beneficiam da renda gerada pelos imóveis. Devemos lembrar que o cotista não pode exercer nenhum direito real sobre os empreendimentos do fundo, ao contrário do proprietário de um imóvel. Ficou claro para você a definição de fundos imobiliários? Deixe nos comentários a sua resposta. Como funcionam os fundos imobiliários? O funcionamento dos fundos imobiliários envolve uma série de etapas e processos que garantem a operação e a distribuição de resultados aos investidores. Vamos detalhar 8 passos fundamentais para seu funcionamento. Tudo começa com a criação do fundo. A gestora, neste caso, uma empresa especializada, cria o fundo e define suas regras e objetivos no regulamento. O fundo pode focar em imóveis físicos entre shoppings, galpões, prédios comerciais ou títulos imobiliários. A seguir vem a captação de recursos. Os investidores compram cotas do fundo, que representam uma fração do patrimônio total. As cotas são negociadas na bolsa de valores, como ações, e seu preço varia conforme a oferta e demanda. O passo seguinte é a aplicação dos recursos. O gestor usa o dinheiro dos cotistas para comprar ativos, que podem ser imóveis ou títulos imobiliários, dependendo do tipo do fundo. O quarto passo é a geração de receita. Os imóveis físicos geram receita com aluguéis. Os títulos imobiliários geram rendimentos por meio de juros. Se o fundo vender um imóvel com lucro, o ganho também é distribuído aos cotistas. Em quinto vem a administração do fundo. O gestor é responsável por administrar os ativos, e é cobrada uma taxa de administração dos cotistas para cobrir os custos de gestão, geralmente entre 0,5% e 2% ao ano. Em sexto lugar vem a distribuição de resultados. A maior parte da receita é distribuída aos cotistas na forma de dividendos ou rendimentos. Os pagamentos são geralmente mensais ou trimestrais. Para pessoas físicas, os dividendos são isentos de imposto de renda, exceto em operações de venda com ganho de capital. Em sétimo, a valorização das cotas. Se o fundo performa bem, a demanda por suas cotas aumenta, elevando seu preço na bolsa. Os cotistas podem vender suas cotas a qualquer momento, desde que haja compradores. Quanto aos relatórios e transparência, os fundos são obrigados a divulgar relatórios periódicos, como demonstrativos financeiros, composição da carteira de ativos, distribuição de rendimentos. Isso garante que os cotistas saibam como o dinheiro está sendo aplicado. Agora vamos falar sobre os tipos de fundos imobiliários. Aqui estão os principais tipos de fundos imobiliários: fundos de tijolo ou fundos de renda. Este tipo de fundo investe diretamente em imóveis físicos, como shoppings, galpões logísticos, prédios comerciais, hospitais e hotéis. E tem como fonte de renda aluguéis e valorização dos imóveis.
Fundos de papel ou fundos de desenvolvimento. São fundos que investem em títulos relacionados ao setor imobiliário, como certificados de recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliário. Estes tipos de fundos têm como fonte de renda os juros pagos pelos emissores dos títulos. E por último, os fundos híbridos. São fundos que combinam investimentos em imóveis físicos e títulos imobiliários. E têm como fonte de renda os aluguéis e juros. De acordo com o setor, eles podem ser fundos de desenvolvimento, fundos de fundos, fundos de lajes corporativas, fundos de shopping centers, fundos de hospitais, fundos de hotéis, fundos de galpões logísticos, fundos de infraestrutura, fundos de agências bancárias, fundos de educação e, por último, fundos de incorporação. Por que os fundos imobiliários são considerados investimentos de renda variável? Embora muitos fundos imobiliários realizem distribuição regular de rendimentos mensais, o que pode lembrar o funcionamento de certos títulos públicos que pagam juros semestralmente, eles não são considerados investimentos de renda fixa. Há duas razões para isso. A primeira é que não há garantia de manutenção dos rendimentos ao longo do tempo, já que inquilinos podem deixar de pagar o aluguel ou o imóvel pode acabar desocupando. A segunda é que as cotas oscilam na bolsa, às vezes tanto quanto uma ação, por conta de fatores como as condições do mercado ou a gestão da carteira. Não é possível ter certeza de qual será a condição de retorno de um fundo imobiliário desde o início do investimento, como é o caso dos papéis de renda fixa. Qual é o papel do gestor de fundos imobiliários? O papel do gestor é de tomar decisões estratégicas, gerenciar os ativos e garantir que os objetivos do fundo sejam alcançados, sempre visando maximizar os retornos para os cotistas. Ele define os objetivos e a estratégia de investimento do fundo, como o tipo de ativos a serem adquiridos e o perfil de risco. Escolhe os imóveis ou títulos que farão parte da carteira do fundo, avaliando critérios como localização, potencial de valorização e rentabilidade. Administra os imóveis ou títulos do fundo, incluindo a negociação de contratos de aluguel, manutenção dos imóveis e cobrança de receitas. Calcula e distribui os rendimentos gerados pelos ativos, como aluguéis ou juros, aos cotistas, conforme o regulamento do fundo. Mantém os cotistas informados sobre o desempenho do fundo, divulgando relatórios periódicos e participando de assembleias. Garante que o fundo opere dentro das normas da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e do regulamento interno. Decide quando comprar, vender ou renovar ativos, sempre visando maximizar a rentabilidade do fundo. Monitora os riscos associados aos ativos do fundo, como inadimplência de locatários ou desvalorização de imóveis. Divulga informações claras e precisas sobre o desempenho do fundo e a composição da carteira. É seguro investir em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são investimentos regulados e acompanhados tanto pela Comissão de Valores Mobiliários quanto pela própria B3, garantindo transparência. Ainda assim, como todo investimento, existe um certo nível de risco. Uma crise econômica pode reduzir a ocupação dos imóveis do fundo, por exemplo. Do ponto de vista do investimento financeiro, um dos riscos mais evidentes dos fundos imobiliários é a eventual falta de liquidez para negociá-los na bolsa. Como são fechados e o mercado secundário é a única via para sair deles, isso pode representar um problema em alguns momentos. Vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários. Como qualquer aplicação financeira, os fundos imobiliários têm vantagens e desvantagens. Para ajudar você a avaliar se eles são adequados para o seu perfil e objetivos, vamos começar destacando as vantagens. 1. Renda passiva. Os fundos imobiliários distribuem rendimentos regularmente, geralmente mensal ou trimestralmente, por meio de dividendos ou aluguéis. 2. Diversificação. Você investe em vários imóveis ou projetos sem precisar comprar um imóvel inteiro. 3. Acessibilidade. É possível começar a investir em fundos imobiliários com valores relativamente baixos, já que as cotas são negociadas na bolsa. 4. Liquidez. As cotas dos fundos imobiliários são negociadas na bolsa de valores, permitindo comprar e vender com facilidade. 5. Isenção de imposto de renda para pessoas físicas. Os dividendos distribuídos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. 6. Profissionalismo na gestão. Um gestor profissional cuida da administração dos ativos, sem que você precise se preocupar com burocracias. 7. Proteção contra a inflação. Imóveis e aluguéis tendem a se valorizar com o tempo, protegendo seu investimento da inflação. Vamos ver as desvantagens dos fundos imobiliários. 1. Volatilidade do mercado. O valor das cotas pode variar conforme o mercado imobiliário e as condições econômicas.
Exemplo: em crises, o preço das cotas pode cair. 2. Taxas de administração. Os fundos imobiliários cobram uma taxa de administração, que pode reduzir a rentabilidade do investimento. 3. Dependência da gestão. A má gestão pode prejudicar os resultados do fundo. Exemplo: escolha de imóveis pouco rentáveis ou má administração dos ativos. 4. Concentração de ativos. Se o fundo investe em poucos imóveis ou setores, pode haver maior exposição a riscos específicos. Exemplo: um fundo focado apenas em shoppings pode sofrer com a queda no consumo. 5. Liquidez relativa. Embora as cotas sejam negociadas na bolsa, pode ser difícil vender grandes quantidades sem afetar o preço. Exemplo: em fundos menos líquidos, pode demorar para encontrar compradores. 6. Exposição a riscos do setor imobiliário. Problemas como inadimplência de locatários, desvalorização de imóveis ou mudanças na legislação podem afetar o fundo. Exemplo: um inquilino que não paga o aluguel pode reduzir os rendimentos do fundo. 7. Complexidade para iniciantes. Entender o funcionamento dos fundos imobiliários e escolher os melhores fundos pode ser desafiador para investidores iniciantes. Exemplo: dificuldade em analisar a qualidade dos ativos ou a estratégia do gestor. Como escolher os melhores fundos imobiliários para sua carteira? Selecionar os fundos imobiliários mais adequados para uma carteira equilibrada pode exigir a análise de vários critérios fundamentais. Um dos indicadores mais importantes é o dividend yield, que mostra o retorno dos dividendos em relação ao preço da cota. Outro ponto a ser considerado é a vacância do fundo, que indica quanto dos ativos do fundo está alugado, influenciando a estabilidade dos rendimentos. Outro fator essencial na escolha de fundos imobiliários é o preço sobre valor patrimonial, que ajuda a determinar se as cotas estão sobre ou subvalorizadas. A experiência e o histórico da equipe de gestão também são críticas, uma vez que influenciam a estratégia e a performance do fundo.